Você que está retornando aí desse intervalo, né? Nós tivemos aí um pequeno intervalo no final da pregação da Mailane e estamos voltando, né? Estamos retomando a nossa formação do dia de hoje. Então você que está retornando, seja aí muito bem-vindo, muito bem-vinda. Louvado seja nosso Deus pela sua vida. E vamos retomar todo o nosso trabalho, né? Para encerrar esse momento de formação. Hoje nós iniciamos às 9 da manhã e a gente falava e profetizava que hoje seria um dia de bênçãos, né? Um dia de graça para todos nós. E eu tenho certeza, plena convicção, que Deus já te abençoou muito com todas as formações que você já escutou, que você já viu aqui, por tudo que Deus também já falou ao seu coração. Então nós iniciamos esse momento dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nada na nossa vida acontece sem a ação, sem a presença e sem o mover do Espírito Santo. Então diga aí comigo: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, o Senhor nosso. Amém. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos para louvar ao nosso Deus. Louvar, agradecer e bendizer o santo nome do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. O nosso Deus é um Deus grandioso. O nosso Deus é um Deus forte. A palavra nos diz que o Senhor é uma torre forte. O Senhor é o nosso abrigo, a nossa fortaleza, o nosso amparo bem seguro. Por isso, erga seus braços aí na sua casa, onde você estiver, se você puder, e reze comigo: Senhor, nós te louvamos nessa tarde, nós te bendizemos, nós te rendemos graças, Senhor nosso Deus, por esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus que nós podemos chamar de Pai. Pai, nós te louvamos por esse encontro de formação. Eu te louvo por toda a renovação carismática católica do Estado do Pará, pela RCC Marabá, que está à frente desse encontro formativo. Eu te louvo por todas as lideranças. Eu te louvo por todos aqueles que disseram sim a esse chamado em suas vidas para o ministério da pregação. Nós te louvamos por esse momento formativo. Nós te bendizemos, nós te rendemos graças, Senhor nosso Deus. Glórias e louvores nós damos a ti. Bendito seja o teu santo nome, agora e para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos, nesse final de encontro, a palavra que Deus traz ao nosso coração é que precisamos ser pregadores segundo o coração de Jesus. Esse é o tema que nos é proposto para esse final de encontro. Ser cristão é interessante. Ser cristão não é simplesmente
acreditar em Jesus. Muitos dizem, eu creio. Se você perguntar a uma pessoa assim, você acredita no Senhor? Você com certeza vai ouvir dela que ela diz, eu creio. Não há ninguém que vá te responder de uma outra forma. Então, ser cristão, seguir Jesus, não é só acreditá-lo, é reconhecê-lo como o Senhor. E reconhecendo Ele como o Senhor, eu aceito o seu projeto de evangelização. Eu aceito o projeto de Deus na nossa vida. E aceitar o projeto de Deus na nossa vida é nos configurar a Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É procurar imitá-lo em todos os aspectos. Configurar-se é assumir a figura do outro, feições, sentimentos, atitudes. E para todos nós cristãos, Jesus é o nosso modelo. E a palavra hoje nos convida a ter o mesmo coração de Jesus, ser segundo o coração de Jesus. E ser segundo o coração de Jesus é ter as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos que o Senhor Jesus tinha. É sentir o que Jesus sentia. Então, desse modo, ter um coração igual ao coração de Cristo não é uma tarefa tão simples assim. Não fique pensando que é papo de pluft e pronto, não. Tampouco não é uma tarefa que a gente possa dizer, olha, essa tarefa está concluída. Não. Ter a nossa vida, o nosso ministério, segundo o coração de Jesus, é um processo. É um processo que leva uma vida inteira. E todo o processo ele requer, sobretudo, que nós possamos nos deixar conduzir pela ação e pelo mover do Espírito Santo. São Paulo ele vai dizer lá na carta dele aos Filipenses, que ele diz assim, lá em Filipenses 3, 12 e 14, Paulo diz, eu não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que eu cheguei à perfeição. Ele diz, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. E Paulo fala assim, consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente, ele diz, eu persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste ao qual Deus nos chama, em Jesus Cristo. Precisamos seguir ao alvo, seguir em direção a Jesus, procurar ter esse encontro com Jesus e modelar a nossa vida segundo o coração de Jesus. Procurar ter a cada dia, enquanto pregador da palavra, uma espiritualidade cristã. O nosso querido Papa São João Paulo II, que é um Papa que eu admiro e amo muito, São João Paulo II, ele vai nos dizer assim que a espiritualidade cristã tem como seu caráter qualificador o empenho do discípulo em configurar-se sempre mais com o seu mestre. E que a efusão do Espírito no batismo introduz o crente no ramo da videira, que é Jesus Cristo, constituindo-se membro do seu corpo. Ou seja, é necessário ter um coração de Jesus. Sabe, e quando eu preparava essa formação, havia uma indagação no meu coração. E talvez essa indagação, querida, esteja aí também no seu coração. Como é o coração de Jesus? Se eu quero ser um pregador segundo o coração de Jesus, e que as minhas pregações sejam
idênticas às pregações de Jesus, que eu possa falar aquilo que Jesus falava, então eu preciso me modelar a Jesus Cristo. Eu preciso, porque o pecado, você sabe, ele nos desfigurou um pouco. Então eu preciso me refigurar a Jesus Cristo. Ou seja, voltar a ter um aspecto de um verdadeiro cristão. Então eu queria lembrar para você que nos acompanha, que está conosco nessa live, né? Talvez você que entrou agora, talvez você que não participou pela manhã, deixa eu dizer para você também quem eu sou, tá? Eu me chamo João Luiz, eu faço parte aqui da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Atualmente Deus nos chamou a coordenar o ministério de pregação nesse estado. Então, como é que podemos entender como é o coração de Jesus? Pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, e nós vamos ler dos versículos de 25 até o 30. Mateus, capítulo 11, versículos de 25 até o 30. Mas antes de ler, deixa eu te situar um pouquinho nessa passagem. Esse texto ele está inserido no ministério de Jesus quando ele estava na Galileia. E nesse contexto que aqui estava, Jesus ele está recebendo os apóstolos, os discípulos que estavam em missão, depois que eles tinham enviado, ele faz um anúncio aos discípulos da perseguição, e nesse contexto aqui, João Batista tinha sido preso. E lá na prisão onde ele estava, João ficou meio que balançado com tudo o que estava acontecendo na vida dele. E assim também é na vida de todos nós. Às vezes nós pregamos, nós anunciamos a palavra, pregamos palavras de exortação, às vezes mais forte, mas quando uma situação adversa, mais difícil, acontece na nossa vida, muitos ficam meio que balançados. Uma palavra mais bonita. Alguns perdem o equilíbrio. E um pregador, em hipótese alguma, ele pode ser uma pessoa desequilibrada. O equilíbrio, ele precisa fazer parte da vida de um pregador. Então, São João Batista, ele mandou perguntar para Jesus se ele era mesmo esse Messias. Olha aqui só, ele que participou do batismo, ele que era filho de Isabel. Então, João Batista tinha toda uma história. E agora, diante de esse risco da situação em que se encontrava, ele manda perguntar para Jesus. Então, esse contexto que aqui está, e que Jesus censura aquelas cidades que são impenitentes, e aqui Jesus chama a atenção para algo fortíssimo que acontece às vezes dentro do ministério e que muitos não gostam de ouvir, mas me perdoa, eu prego a palavra, eu sou um pregador da verdade. E precisamos aprender isso enquanto ministério de pregação. Nós anunciamos a verdade da palavra de Deus. E quando nós anunciamos a verdade da palavra de Deus, nós não estamos assim pensando em agradar pessoas. Estamos levando palavras que verdadeiramente transformem vidas. E talvez muitos grupos de oração não tenha havido conversão, porque talvez alguns pregadores não tenham ainda proclamado verdadeiramente a palavra de Deus, a palavra que converte, a palavra que transforma. Você quer um exemplo? Você que está comigo nessa live, você que passou o dia conosco nessa formação, por que você está aqui? Por que você permaneceu até hoje nesse ministério? Por que o João Luiz está aí quase 20 anos de ministério de pregação?
Por quê? Porque um dia alguém anunciou a verdade da palavra de Deus para a minha vida e essa verdade mudou a minha história, mudou tudo na minha vida, fez uma reviravolta. E aí a minha vida foi transformada pelo anúncio da verdade da palavra de Deus. Então esse é o contexto da palavra que vamos ler no Evangelho de Mateus, que Mateus é o evangelho que prega a justiça de Deus. E às vezes alguns perguntam, o que é a justiça de Deus? Você sabe o que é justiça para Deus? Anota aí. Justiça para Deus é dar ao outro aquilo que lhe é devido. Vou repetir. Justiça aos olhos do Senhor é dar ao outro aquilo que lhe é devido. Uma perguntinha para você. Você tem dado às outras pessoas aquilo que lhes são devidas? Vai ver que às vezes tem pessoas que pregam a palavra de Deus, anunciam a palavra de Deus, mas dentro da sua casa me parece ser uma outra pessoa. Parece que as pessoas da sua casa não o veem dessa forma. Lá no seu trabalho, as pessoas sabem que você é pregador da palavra de Deus? Na rua que você mora ou no condomínio, as pessoas sabem que você é um profeta e uma profetisa de Deus? Não porque você anda gritando por aí, olha, eu sou profeta. Não. Porque o verdadeiro profeta, as suas atitudes denotam que ele é um anunciador da verdade. O profeta, quando ele se cala, aí é que ele fala. Então, nesse texto que vamos ler, em Mateus 11, de 25 a 30, que é o texto base para a nossa formação, nós vamos entender, procurar entender como é este coração de Jesus. Porque se queremos ser um pregador igual ao coração de Jesus, eu preciso saber como é o coração do Senhor. Então, nesse texto diz assim: por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelá-lo. Versículo 28 diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Isso para nós é palavra da nossa salvação. Diga aí, graças a Deus por essa palavra. Louvado seja Deus por essa palavra. Perceba, não feche a sua Bíblia. Me acompanha nessa reflexão bíblica. Ele diz, por aquele tempo. Que tempo é esse que está falando? Por aquele tempo. Em todo esse contexto que eu te falei, é nesse contexto que Jesus anuncia essa palavra. É nesse tempo que precisamos ser anunciadores da palavra. Perceba que esse texto ele inicia Jesus fazendo um louvor. Jesus dizendo, eu te bendigo, Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequenos. E aqui tem algo, pregador, pregadora da palavra, tem algo aqui
importantíssimo. Repete comigo aí na sua casa, grita para todo mundo ouvir, aleluias. Importantíssimo para quem é pregador da palavra. Porque escondeste as coisas dos sábios e entendidos. A palavra em Provérbios 3, ela vai dizer assim: não te estribes no teu próprio conhecimento. Jesus disse que a revelação de Deus, a revelação daquilo que devemos colocar na nossa pregação, porque hoje a gente percebe que há muitas pregações que são montadas. Eu não sei vocês aí, mas a gente percebe que há uma verdadeira montagem de pregações. E quando eu falava pela manhã de voltar o ardor e o rema dessa formação fala disso, estamos falando de uma pregação que vai acontecer no seu grupo de oração, que foi revelada por Deus. A pregação precisa ser uma revelação daquilo que Deus fala para o grupo de oração. Sabe? E a gente percebe que muitos não têm pregado mais revelação. Às vezes nós somos chamados para pregar e não recebemos as moções. Às vezes nós somos chamados para pregar e não recebemos as confirmações da intercessão da moção que vamos pregar. Às vezes nós vamos pregar e não recebemos as passagens bíblicas de que Deus falou para o núcleo daquele grupo. Eu não sei a sua realidade, mas eu penso que não é muito diferente de onde nós temos passado. Isso significa o quê? Que tem pregador, tem servo de Deus, que ainda não se fez pequeno para que Deus revele a ele a sua vontade. Aqui está um passo importantíssimo na montagem de uma pregação, na estruturação de uma pregação que você vai fazer. Revelação de Deus. A Sagrada Escritura inteira, o magistério da igreja nos diz que é a revelação pública de sua palavra. Então, tudo que Deus já queria nos falar está aqui na Sagrada Escritura. E o que acontece lá no grupo? Revelações particulares. Então Deus revela de uma forma particular para uma parcela do seu povo que ali está aquilo que ele quer falar. E aqui tem algo importantíssimo sobre ser segundo o coração de Jesus. Ser segundo o coração de Jesus é pregar aquilo que é revelado pelo Pai, pela pessoa do Espírito Santo, sabe? E muitos não têm buscado essa revelação. É por isso que, às vezes, tem grupos que estão diminuindo. Tem pregação que o irmão até fala bonito, ele tem uma bonita oratória. Vai ver, às vezes, tem pessoas que têm um vasto conhecimento bíblico, tem pessoas que têm um vasto conhecimento teológico, e não estamos aqui de forma alguma criticando o conhecimento, não é isso que estamos falando. Estamos falando de pessoas que não se curvam diante da revelação do que Deus fala. Precisamos nos fazer pequenos para que Deus revele para nós. É por isso que o João Batista ele dizia: é preciso que ele cresça e que eu diminua. O pregador não é para crescer, ele precisa diminuir. Eu me lembro da live que a gente teve esses dias com o nosso coordenador nacional, o Leandro, e o Rufino, que preparou o nosso projeto de leitura bíblica. Ele lembrava justamente isso, que o papel de nós pregadores é sermos fiéis a Deus. E o sucesso da missão é do Senhor. Então nós não pregamos pelo aplauso, não. Nós pregamos o que é da minha vontade, não. Nós não somos pregadores da nossa vontade. Nós pregamos aquilo que Deus revela para nós. E isso acontece como? Na oração, joelho no chão. Revelação de Deus,
depende do nosso joelho colocado no chão. Se não há joelho no chão, não há revelação. Então, eu disse hoje pela manhã, e vou repetir, e não me chama de repetitivo, quando eu disse aqui que a pregação ela é um sonho de Deus. E Deus, quando um pregador verdadeiramente se prostra diante dele, pedindo que ele revele algo para colocar na sua pregação, Deus vai revelar o sonho de Deus na vida de algumas pessoas que vão estar no grupo de oração. Isso se chama revelação. Então perceba que Jesus diz, olha, Senhor, Pai, olha, Pai, eu te bendigo, Pai, porque tu revelaste essas coisas para os pequenos e escondeste essas coisas dos sábios e entendidos. Tem muitas pessoas que leem a Sagrada Escritura, mas não entendem. Nós só vamos entender a Sagrada Escritura pela ação e pela graça do Espírito Santo. Sem o auxílio, sem a ajuda do Espírito Santo, não há que se falar em entendimento da Sagrada Escritura. E ele diz, eu te louvo, Pai, por isso. E ele continua no versículo 26, se a sua Bíblia continua aberta, ele diz, sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Outro ponto importantíssimo de ser pregador segundo o coração de Jesus. Pregar aquilo que agrada a Deus. E não aquilo que me agrada, e não aquilo que vai agradar o coração de alguns. Eu vou falar aquilo que vai agradar o coração do Pai. E como é que eu sei aquilo que agrada o coração do Pai? Jesus responde nessa própria passagem, no versículo 27, quando ele diz, todas as coisas me foram dadas por meu Pai. O que Jesus diz? Todas as coisas. Todas as coisas é tudo. Deus deu a Jesus a nossa igreja. Deus deu a Jesus esse mundo que está criado. A palavra nos diz que tudo foi feito por Ele, para Ele e nele. Tudo foi dado para o Senhor, a sua vida pertence ao Senhor. Os nossos grupos de oração foram dados ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E aqui tem algo que eu quero falar para você. A Bíblia inteira, nós já falamos isso, ela fala de Jesus. O centro da nossa religião é Jesus Cristo. O centro da nossa vida é Jesus. O centro daquilo que foi anunciado lá na Torá é Jesus Cristo. O centro daquilo que está anunciado nos Salmos, nos profetas, é Jesus Cristo. Então perceba, se Jesus é o centro de todas as coisas, nós somos o centro de Jesus. Olha que maravilha. E por sermos o centro de Jesus, é que Jesus nos ama, sabe? E precisamos entender isso quando fazemos e quando estruturamos a nossa pregação. E aí a palavra em Mateus diz assim, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e marque a sua Bíblia, se a sua Bíblia não está marcada. Quando ele diz, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então perceba, as revelações que recebemos, elas provêm de quem? Do coração de Jesus. Ser um pregador segundo o coração de Jesus é pregar segundo aquilo que o Senhor está nos falando, segundo aquilo que o Senhor está nos revelando. Isso é pregar segundo o coração do nosso Senhor. E não pregar aquilo que eu acho, pregar aquilo que eu imaginei, sabe? Tem irmãos que vão montar a pregação pelo Google, não sei por onde, não sei. Sabe? É os pedaços, não. Pregamos aquilo que é revelado por Deus. E como está faltando a prática desse dom, nós estamos tendo uma palavra rema, né? De resgatar o ardor,
me permita falar isso nesta pregação. Nós precisamos também resgatar o dom da revelação. Porque precisamos desse dom como pregadores da palavra para estruturar os nossos roteiros de pregação. Precisamos escrever roteiros apoiados naquilo que Deus vai revelar a nós. O roteiro da sua e da minha pregação, ela precisa ser naquilo que Deus revelou a cada um de nós. Então aqui ele diz, olha, a quem o Filho quiser revelar. Então a revelação das nossas pregações só acontece pelo desejo do coração de Jesus. Aleluias! Glórias a ti, Senhor! E aí esse texto nos dá uma convocação. Vinde a mim. Jesus, quem está falando nesse texto? É o próprio Cristo. Eu, quando leio a Bíblia, eu costumo indagar essas coisas. Quem está falando aqui? É o próprio Cristo que fala. Cristo diz, né? Vinde a mim, venham até mim, diz ele, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. A Mailane, quando terminando a pregação dela, se não me engano, a minha irmã Mailane, ela disse assim, ela lembrou uma fala do padre Antônio José, que dizia que a pregação no grupo é o ABC. Ela não está dizendo que essa pregação não é apoiada naquilo que Deus revela, não. O A, o B e o C parte daqui. Pregar aquilo que Deus falou ao seu coração. Pregar aquilo que Deus revelou a você. Pregar aquilo que vem da intimidade com Deus. Sabe? E aí Jesus convoca para os grupos de oração, sabe quem? Essas pessoas que acham que têm um fardo pesado. Aquelas que acham que estão carregando um peso. E aqui eu trago também para o nosso ministério. Se você, irmão, acha que servir a Deus é um fardo, larga de mão. Porque servir a Deus não é fardo, servir a Deus é uma alegria. Aleluias, é uma alegria. Sabe, todos os dias eu louvo a Deus por servi-lo. Porque na minha cabeça e na sua, eu não sei se você pensa igual João Luiz. Imagina comigo, Deus tem uma multidão de pessoas nesse mundo inteiro. No Brasil inteiro, outra multidão. Aí na sua própria cidade de Marabá, são muitas pessoas. E dessas muitas pessoas, Deus escolheu você. Deus elegeu você. Deus chamou você para ser um anunciador da verdade, da palavra dele. Olha que honra, olha que alegria. Sabe, nós fomos escolhidos por Deus para exercer esse ministério, sabe? E eu louvo muito a Deus por esse chamado na minha vida. Todo dia, na minha oração da manhã, eu digo, Senhor, eu te bendigo pelo meu ministério e por todos os meus irmãos e irmãs que disseram sim a esse chamado. A cada dia, na minha oração, eu faço isso. E Jesus diz, venham a mim aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sentindo um peso. Então perceba, ele diz, eu vos aliviarei. Terceiro ponto que eu quero te chamar a atenção, para uma pregação, para um pregador que é segundo o coração de Jesus. Quando nós pregamos aquilo que é revelado por Deus e pregamos segundo o coração de Jesus, a nossa pregação, ela leva um alívio ao coração das pessoas. Ela não leva um peso, porque as pessoas já carregam muito peso. Eu costumo dizer aqui para os pregadores do estado isso. As pessoas aí fora já levam uma vida muito difícil. Imagine agora nesse tempo de pandemia, é parentes na UTI, é amigos que já faleceram, é pessoas com ameaças de contaminação, sabe? É pessoas que estão em casa passando por processos depressivos.
E imagine alguém que coloca e vai pregar e coloca mais um fardo sobre os ombros dessas pessoas. A nossa pregação precisa aliviar os fardos que os nossos irmãos carregam, daqueles que chegam lá no grupo de oração. E aí no versículo 29, eu espero que você ainda esteja com a sua Bíblia aberta, amém? Ele diz assim no versículo 29, tomai meu jugo sobre vós. O que Jesus está dizendo? Você sabe o que é jugo? Você já viu um carro de boi quando bota aquela madeira por cima e coloca ali dois bois, dois animais? E quando você tira um do lugar, o carro vai pesar mais para o outro. Na vida daquele boi que está sozinho, com aquele peso sobre o ombro, vai incomodar bastante. E o que aconteceu aí? Perdeu o equilíbrio. Jesus está dizendo, olha, tome sobre vocês o meu jugo. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós pregamos segundo o coração de Jesus, não há que se falar em jugo sobre nós. Porque nós estamos numa igualdade, nós estamos no mesmo nível, nós estamos no nível de intimidade com o Senhor, de forma que não haja desequilíbrio na nossa vida. E às vezes a gente vê pessoas que pregavam a palavra e que hoje não pregam mais. Sabe? Tem pessoas que antigamente dava salto mortal, sapatinhos de fogo por aí, e hoje você não viu mais. Você vê pregadores que gritavam fogo, 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 e parece que agora virou cinza. A pergunta é, o que aconteceu com essas pessoas? Elas saíram do equilíbrio espiritual com o Senhor. Eles perderam esse equilíbrio. E aqui Jesus diz, olha, Jesus está falando do caráter dele. E aqui tem algo muito importante. Repete aí comigo de novo. Abre os braços assim como eu estou fazendo e diz, é importantíssimo o que nós vamos falar. O que Jesus está falando é de um caráter. E aqui tem algo que incomoda muita gente. E eu não tenho medo de falar, me perdoa. Quando me chamaram para pregar, me chamaram para pregar. Então perceba, ele diz, porque olha, Jesus está dizendo, eu sou manso e humilde de coração. Ele está falando do caráter dele. E se eu quero ser um pregador segundo o coração de Jesus, eu preciso ter o caráter do Senhor. Eu preciso ter um caráter igual o de Jesus Cristo. E isso lá, nesse mesmo Evangelho de Mateus, quando Jesus proclama o Sermão da Montanha, e que ele proclama também as bem-aventuranças aí no capítulo 5 de Mateus, Jesus, no início desse capítulo 5, diz assim, vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele. Então aqui Jesus, no Sermão do Monte, ele faz um ensino para os seus próprios discípulos. E todo o Sermão do Monte, se você for ler, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, você vai ver que Jesus trabalha o caráter dos discípulos. E trabalhar o caráter de uma pessoa não é algo tão simples. Porque tem muitas pessoas na igreja que brigam pela sua reputação. E reputação é algo que você pensa a respeito de mim. Enquanto que o caráter é algo que brota do meu interior. Então, trabalhar o interior de uma pessoa não é uma tarefa tão simples. Eu sempre costumo dizer que as batalhas mais difíceis que nós temos para vencer são as batalhas sobre nós mesmos. Quanta dificuldade nós temos para vencer a nós mesmos.
Você mesmo que está comigo nessa live. Eu tenho certeza que alguns aí enfrentam batalhas a cada dia para vencerem a si mesmos. Então, no Sermão do Monte, se você for estudar aí com muito carinho, com muita atenção, você vai perceber que Jesus, ele vai trabalhar o caráter dos discípulos. E mesmo passando esse tempo inteiro do seu ministério, trabalhando o caráter dos discípulos, você vai perceber que no final desses 3 anos, até a crucificação, muitos ainda não tinham entendido. Muitos não tinham compreendido. Você não vai ver Tomé, disse, mas se eu não colocar o dedo lá, eu não acredito. Pedro, que hoje é tão celebrado, né? Pedro e Paulo, mas Pedro tentou voltar para a vida velha. E você vai perceber que tem pessoas que quando quer voltar para a vida velha, ainda quer levar os outros, né? Tem aquele irmão que ele não acredita, não espera mais, desanimou, não está mais firme na caminhada e ainda quer retirar os outros da caminhada. Foi assim com Pedro. Então perceba, caráter de uma pessoa é algo que vai se juntando à sua vida durante toda a sua história. E mudar a história de uma pessoa não é como um passe de mágica. Eu aceitei Jesus e pluf, mudou. Sim, Deus pode mudar, sim. Mas o meu caráter, ele não muda da noite para o dia. É um processo. É um processo. Você quer fazer uma experiência? Quando terminar essa live, alguns digam assim na sua casa, olha, Jesus mudou a minha história. Talvez você já até tenha dito isso. E alguns da sua casa vão dizer assim, vamos esperar para ver se mudou mesmo. Vamos aguardar mais uns dias para ver se algo mudou. É por isso que para muitos pregadores, para muitos anunciadores da palavra de Deus, o campo de missão mais difícil é a sua própria casa. Você sabe por quê? Porque lá na sua casa tem as pessoas que conhecem o seu caráter, que sabe como você pensa, que sabe como você é, que sabe como você gosta das coisas, que sabe como você se comporta. Então, nesse texto de Mateus, você vai ver que no final do capítulo 5, lá no versículo 48, Jesus diz assim, Jesus conclui o capítulo 5 dizendo assim, portanto, olha o que ele diz, portanto, é uma conjunção conclusiva. Ele diz, portanto, sede. Aí ele dá uma ordem. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ser segundo o coração de Jesus, procurador, pregador e pregadora, é ter uma vida reta, é ser correto com as suas coisas, é ter um bom testemunho de vida, sabe? É ter uma vida onde as pessoas não tenham o que falar, não tenham o que comentar. É uma vida na presença do nosso Deus. Viver aquilo que você entendeu e compreendeu do Evangelho. Se esforçar para viver a cada dia aquilo que nós aprendemos no Evangelho. É como a gente se transfigurasse, se transformasse na pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, sabe? E nesse texto, voltando aí ao capítulo 11 de Mateus, Jesus diz, porque eu sou manso, porque eu sou humilde de coração. E aqui a Mailan falou um pouco aí para você sobre pregar com humildade. Mas veja, para que eu possa pregar com humildade, eu preciso ter um coração humilde. Porque Jesus está dizendo como é o coração dele. É um coração humilde. E a nossa pregação, ela não começa lá no ambão. Ela não começa lá no grupo de oração. A sua pregação, ela acontece no dia a dia da sua vida. Naquilo que você vive. Naquilo que você respira.
da hora que tu acordas, a hora que tu te deitas. Isso é vida de pregação. É o que São Francisco dizia. Talvez o único evangelho que as pessoas vão ler seja a sua vida. Então perceba, ele diz: eu sou manso, eu sou humilde. O manso é o bobo? Não. O manso é aquela pessoa que tem paciência para compreender, para esperar o tempo de Deus. O manso é aquele que entende os projetos de Deus. Ser manso é ser uma pessoa que compreenda as coisas de Deus, que tenha paciência para procurar entender as coisas de Deus. O manso não é aquela pessoa afoita, ansiosa, não. Tem pessoas que têm grupos assim, né? Que às vezes Deus não fala e a pessoa vai e cria uma palavra para ser pregada, e não é para ser assim. Eu nunca me esqueço, uma vez eu participando aqui de uma reunião, num conselho aqui da Arquidiocese de São Luís, e terminou, fizemos uma reunião de conselho toda orante. A reunião foi toda em oração. E quando terminou a reunião, uma irmã levantou o braço e disse para o coordenador da arquidiocese na época: e aí, não vamos discutir as coisas da diocese? E falta ver isso, e falta ver aquilo. E se reclamou e brigou. E o coordenador, na sua sabedoria, ele ficou calado, olhando para aquela irmã. Quando ela acabou de falar, ele disse assim para ela: irmã, o melhor dessa reunião e o mais importante dessa reunião já aconteceu e você não viu. Foi o momento em que Deus falou conosco. E não tem nada mais importante na vida de um servo que é o momento em que Deus nos fala. Sabe? Jesus diz: eu sou manso, eu sou humilde. O que é uma pessoa humilde de coração? Que humildade é essa que Jesus está se referindo? E eu trazendo essa reflexão, essa exegese para o nosso ministério, é para que você entenda que o pregador humilde é aquele que se dobra. Guarda isso no teu coração. Humildade para o pregador é aquele que se dobra diante da vontade de Deus. Jesus vai dizer que lá no Evangelho de São João, que o alimento dele é fazer a vontade de Deus. O alimento de nós pregadores, se queremos ser pregadores segundo o coração de Jesus, então o nosso alimento é ser humildes nesse sentido, de nos curvar diante da vontade de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, e não que agrade a mim, e não que agrade a meia dúzia de pessoas. Ele diz: porque eu sou manso, eu sou humilde. E olha o que ele diz: e achareis o repouso para as vossas almas. Aqui tem uma diferença entre alívio e repouso. O que é o repouso? O repouso é o momento do descanso. Sabe, quantas pessoas aflitas não procuram o nosso grupo de oração? Quantas pessoas que estão com muitos problemas, com lutas, dificuldades, barreiras, problemas de relacionamento, e essas pessoas, muitas que procuram o grupo de oração, elas vão com um propósito. Umas encontrar o alívio para tirar o peso, mas outras querem também um descanso para a sua vida, um descanso para a sua alma. Então, se pregamos segundo o coração de Jesus, manso e humilde, você pode ter certeza, a sua pregação levará repouso para a alma de muitas pessoas. E sabe, quando falamos em ser humilde, quando falamos em nos curvar diante da vontade de Deus, eu queria lembrar hoje, já falamos de Pedro, e eu queria falar de Paulo. Paulo, a conversão dele, não sei se você sabe, mas ele estava levando cartas para Damasco, e ali ele cai em si. Sabe, esse texto é muito interessante, em Atos 9, lá no versículo 4, deixa eu abrir aqui, quando diz assim: caindo por terra,
Perceba, a primeira coisa que aconteceu na vida de Paulo para que ele fosse um pregador segundo o coração de Jesus, ele precisou cair por terra. O que é esse cair por terra? É cair todos os meus conceitos, é cair o meu orgulho, é cair a minha soberba, é cair toda uma bagagem. Às vezes tem pregador que carrega uma bagagem que não vai servir para nada. É por isso que Jesus diz, olha, não levem muita coisa, mas levem a palavra de Deus, pela graça do Espírito Santo. Então Paulo ali, ele cai por terra e ele ouviu a voz de Deus que dizia, por que me persegues? E aí Saulo, ainda aquele não era Paulo, ainda era Saulo, ele pergunta, quem és, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Paulo diz assim, olha que resposta bonita, linda, guarda no teu coração, que está no versículo 6, Atos 9:6, quando Paulo diz, Senhor, o que queres que eu faça? Anota aí, para você não esquecer, quando você for preparar os seus roteiros de pregação. A primeira pergunta que deve ser feita, Senhor, o que tu queres que eu faça naquele grupo de oração? Senhor, o que tu queres que eu diga? Senhor, qual vai ser a minha fala? Sabe, às vezes eu passo dias inteiros fazendo essa pergunta para Deus. Porque tem irmão que diz assim, qual é o tema da pregação? Ele já começa a escrever. Não, para lá para perguntar para Deus o que Ele quer. Nós às vezes temos muitos planos na nossa vida, mas é os planos do Senhor que vão prevalecer. Por isso essa pergunta de Paulo, ela é fundamental para todos nós. Quando ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? E aí eu convido você, nós já estamos quase concluindo, a abrir a sua Bíblia em Filipenses 1, lá no versículo 21, quando Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que São Paulo ele diz essa célebre frase? Ele está falando do progresso do Evangelho. Ele está falando em que ponto ele chegou no seu ministério. E aí no versículo 12, capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim, meus irmãos, quero fazer-vos saber que os acontecimentos que me envolvem estão redundando em maior proveito do Evangelho. Em todo o pretório e por toda parte, tornou-se conhecido que é por causa de Cristo que estou preso. A maior parte dos irmãos, ante a notícia das minhas cadeias, cobrou nova confiança no Senhor e maior entusiasmo em anunciar sem temor a palavra do nosso Deus. Perceba o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos, você que nos acompanha, você que é profeta, profetiza de Deus, guarda isso no teu coração. Pregador segundo o coração de Deus. Tudo que envolve um pregador que vive segundo o coração de Jesus, tudo que está à volta dele é para o crescimento do reino de Deus. Sabe, um pregador, quando ele se cala, aí é que ele fala. Você vai ver que esse mesmo João Batista que a gente citou aqui, no início da nossa fala, ele foi decapitado, sabemos disso. Mas até hoje João Batista está falando. Um profeta, ele nunca morre. Fique sabendo disso. Até hoje Moisés está falando. Até hoje os profetas que estão aqui na Sagrada Escritura estão falando para nós. Então perceba, um pregador que vive segundo o coração de Jesus, tudo o que acontece com ele é para o crescimento da obra de Deus. Aqui comigo, na telinha, tá? Aproxima teu rosto aqui da tela, tá? Para a gente se falar mais de perto. Tudo que tem acontecido na sua vida, você tem observado
se é para o crescimento do Evangelho? Sabe, olha o que Paulo diz: todos os acontecimentos que me envolvem é para o proveito do Evangelho. A tua vida diária, pregador, ela precisa ser para o proveito do Evangelho. O que te acontece no teu trabalho é para o proveito do Evangelho. O que acontece dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, é para o proveito do Evangelho. Tudo que nos acontece é para o proveito do Evangelho. É por isso que Paulo diz em Romanos 8, tudo contribui para o bem dos que amam ao Senhor. E aqui eu concluo essa nossa pregação, essa nossa formação, pregação com formação, quando Paulo diz isso no versículo 20, olha aí no Filipenses 1:20, quando ele diz: meu ardente desejo e minha esperança são que em nada eu serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo seja glorificado no meu corpo. Tenho toda a certeza disso, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esses dias eu falava aqui no conselho, com os nossos irmãos que coordenam as dioceses, na nossa última reunião que tivemos, eu lembrava algo muito sério e muito importante. Nós estamos vivendo essa pandemia, isso não é novidade, mas nós estamos vivendo também um período de dispersão dos nossos servos. São muitas as lives, são muitas as coisas, e as ovelhas estão se alimentando de tudo, elas estão vagueando por aí. Você não sabe mais hoje onde estão as ovelhas do teu grupo de oração. Você pode dizer, mas irmão, não, você não sabe. Você não sabe o que ela está vendo na casa dela. Você não sabe o que ela está acessando na internet. Você não sabe. Você não sabe o que ela está buscando se alimentar a cada dia. E fazendo essa reflexão e pensando nesse momento de ser um pregador segundo o coração de Jesus, para que a gente possa levar uma pregação, como falamos em todo esse momento, uma pregação que seja revelada e que agrade o coração de Deus, Deus me fez essa seguinte pergunta. Anote isso, não esqueça de anotar. Eu peço encarecidamente a você, anote essa pergunta para todas as vezes que você for preparar o seu roteiro de pregação. Deus me perguntou assim, João Luiz, você sabe qual o preço de uma ovelha? Eu pergunto para você. Você sabe, querido, qual o preço de uma ovelha? Quanto Deus pagou por cada ovelha que vai aos nossos grupos de oração? É por isso que Jesus diz, eu sou manso e humilde. Eu coloco sobre as pessoas o meu fardo, porque meu fardo é leve, vai dizer o Senhor. Eu retiro o jugo de vocês, os fardos, e coloco o meu. Sabe por quê? Porque Jesus sabe o preço que cada um de nós custou para Ele. O preço do seu próprio sangue. O preço da sua própria vida. Jesus foi para a cruz, derramou o seu sangue por cada um de nós. Por isso que Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo. Se eu sou um pregador da palavra de Deus e quero ser um pregador segundo o coração de Jesus, eu preciso ter a ousadia de dizer como Paulo, o meu viver é Cristo. Tudo na minha vida respira Jesus Cristo. Tudo que faço é para o crescimento do reino de Deus, porque eu sei quem é Jesus na minha vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós queremos concluir essa formação convidando você a fechar os seus olhos por um momento,
a refletir em tudo que nós falamos, tudo que nós dissemos. E vamos colocar tudo isso em oração. Em oração. Colocar tudo isso nas mãos de Deus. Vá colocando agora aí o seu ministério, a sua vida pessoal, como você tem conduzido a sua vida, como você tem conduzido o seu ministério. A propósito, como vai o teu coração? Como é que vai os teus pensamentos? Que propósitos você tem de vida? Vá começando a pensar sobre isso e diga comigo: Senhor, nós te louvamos nesta tarde, Senhor. Neste encerramento desse dia de formação, Senhor. Senhor, me ajuda, não tenha vergonha de dizer, grite aí para quem quiser ouvir, diga: Senhor, me ajuda, me auxilia a mudar de vida, a mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Diga com toda a força, Senhor, que eu seja um pregador segundo o teu coração. E diga: Senhor, muda o meu coração, muda a minha história, Senhor. Que as minhas pregações sejam mudadas por ti, que sejam revelações oriundas do teu interior, Senhor. Por isso eu quero te louvar, Senhor, por toda a renovação carismática do estado do Pará, pela renovação carismática católica da Diocese de Marabá. Coloco aqui todas as lideranças, coloco todos os servos, coloco todos os profetas e profetisas dessa diocese, coloco todos os profetas e profetisas que não são do Pará, que não são dessa diocese, mas que estão nos acompanhando nessa live. Senhor, nós nos consagramos a Ti. Senhor, que o nosso alimento, meu Deus, seja fazer a Tua vontade em cada momento da nossa vida e em cada momento da nossa história. Por isso eu te louvo, eu te bendigo e nós te pedimos, Senhor, nos dá mais do Teu Espírito Santo, nos dá do Teu Espírito sem medida, Senhor, para que a nossa vida ela seja conduzida segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, para que possamos sempre realizar aquilo que agrada ao Teu coração. Por isso, irmão, diga comigo: vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito de poder e graça sobre todos nós agora, Espírito Santo, e nos ajuda a mudar o nosso coração, a mudar o nosso caráter, a mudar o nosso interior e exterior, para que possamos ser anunciadores verdadeiros da palavra do nosso Deus. Por isso eu te louvo, eu te bendigo e eu te rendo graças. Glórias e louvores nós damos a Ti, bendito seja Teu nome. Queridos irmãos aí da Diocese de Marabá, aqui fica o nosso agradecimento a toda a Diocese, ao Conselho, e aqui agradeço na pessoa do Alvani, agradeço a todo o Conselho da Diocese de Marabá pelo convite, pela minha irmã Mailane, estamos juntos na equipe nacional de pregação. Muito bom, Mailane, estarmos juntos, mesmo que virtualmente. E eu peço assim, querido, que o teu ministério cresça, que você avance no anúncio da palavra de Deus. Não é hora de desistir, não é hora de pensar em parar, é hora de avançar, porque os campos estão brancos e o momento da colheita chegou. É hora de buscarmos essa grande colheita de Deus sobre a Diocese de Marabá, sobre o estado do Pará, sobre todo o Brasil. É hora de buscarmos realizar a vontade de Deus. Então eu agradeço a você que ficou conosco durante o dia inteiro, participando dessas formações, que eu espero em Deus que o Espírito Santo possa te ajudar a resgatar o ardor da missão e da pregação da palavra de Deus. Um grande abraço a todos, desse seu irmão aqui do Maranhão, João Luiz, e que Deus abençoe a todos vocês. Um bom domingo a todos,
e até os nossos próximos encontros, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus. Paz e bem, queridos. Tchau.